Canal Peleja conta o segredo da Rússia para contratar o seu, isso mesmo, o seu jogador para o campeonato. Vamos ver. Depois disso é hora de almoçar. When the war stops, they will be readmitted. Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики. Galera que tá assistindo aí, ouvindo esse vídeo, né? Lavando uma louça, lavando uma roupa, sei lá, fazendo algum ritual de bruxaria. Ó, rapaziada, infelizmente não tem aí a dublagem em português. Mas sabe o que tem em português? Todos os cursos do Classe Esquerda. 13 cursos do Classe Esquerda que estão por um preço promocional de assinatura de R$ 29,90. É isso mesmo, por R$ 29,90 você assina o Classe Esquerda uma vez por mês e você garante o acesso a cursos incríveis. Tem de história da União Soviética, marxismo anticolonial, neoliberalismo e uberização do trabalho, dialética hegeliana, socialismo chinês, classe, estado, moeda e muito, muito, muito mais. O QR Code está aqui embaixo para você poder conferir. E corre porque tempo limitado. Assinou por R$ 29,90, vai pagar R$ 29,90 até o final da vida. Uma vezinha no mês, R$ 29,90, mais de 13 cursos, material completo, com certificado. Cola aqui, assina, não perca, tudo em português, diferente desse vídeo aqui. Чувствовали себя в России как дома. Em 2025, mesmo com o futebol russo sofrendo sanções da FIFA e da UEFA e impedido de participar de competições internacionais, o Zenit desembolsou 60 milhões de euros para levar 2 estrelas do futebol brasileiro. Já faz tempo que a Rússia é um destino comum para os jogadores brasileiros, mas como uma liga que parece ser mais isolada consegue se manter tão relevante e gastando tanta grana nas últimas décadas? A resposta está num projeto que envolve toda a estrutura de poder do país, suas principais indústrias e figuras mais controversas. Isso daí é tudo empresa de setor estratégico, de energia. Do investimento estatal ao dinheiro de oligarcas poderosos, o futebol russo é um grande esquema político. É engraçado porque na Rússia eles chamam de oligarca. Né? Tipo, na Rússia, na Arábia Saudita, no Catar é oligarca. Oligarca, aristocrata, não é empresário, não é burguês. Tipo, oligarca tem uma vibe meio vilão da Sessão da Tarde. Não tem? Que tem mais influência no mundo do que você imagina. Os oligarcas mandam a burguesia, né? Presta muita atenção nessa imagem aqui. Esse é um dos momentos mais emblemáticos da virada de chave do futebol russo. O título do CSKA na Copa da UEFA em 2005 foi a primeira conquista europeia de um clube da Rússia. E o Wagner Love começava sua trajetória para se tornar ídolo por lá. Mas é o patrocínio da camisa que revela muita coisa que vai me ajudar a te apresentar alguns personagens dessa história. A Sibneft, uma empresa gigante de petróleo, foi comprada no final dos anos 90 por 2 dos maiores oligarcas russos, Roman Abramovich e Boris Berezovsky. Cada um deles pagou cerca de 100 milhões de euros para tirar a empresa das mãos do Estado, em um negócio muito questionado, já que isso era bem menos do que ela valia naquele momento. Olha aí, como não só o Brasil foi vítima das privatizações criminosas dos anos 90, mas também o desmonte do Estado soviético, né? Em 2005, pouco tempo depois do título do CSKA, a Sibneft voltou a ser estatal, comprada pela empresa mais importante do país, a Gazprom, dando origem à Gazprom Neft. É importante você guardar bem esses nomes. O valor da venda, 12 bilhões de euros. No mesmo ano, a Gazprom comprou uma parte majoritária do Zenit e deu início a uma nova era de um clube que até então não tinha vencido tanto assim. Além de expandir seu império, a empresa começaria a apostar numa estratégia de propaganda internacional através do futebol. Mas para entender como tinha tanta gente poderosa de olho, eu preciso te explicar um pouco dos detalhes da formação da Federação da Rússia. Isso acontece, inclusive, com outros países, né? Vale lembrar aí que essa ida de muitos jogadores para a Arábia Saudita, para o Catar, para essas áreas em que a gente tem governos, no mínimo, complicados do ponto de vista das liberdades democráticas, também funciona como máquina de propaganda para poder criar uma imagem mais palatável, né, para esses regimes. Com o fim da União Soviética, em 1991, o primeiro presidente eleito da nova Federação Russa foi Boris Yeltsin, responsável por adotar medidas polêmicas para transformar a economia do país e entrar de vez no mercado global capitalista. It is indeed a great honor for me to address the Congress of the great land.
Nossa, olha isso aqui. Vamos ouvir o Pelegão. Da lista. É de grande honra para mim discursar no Congresso da Terra da Liberdade como primeiro em 1000 anos de história da Rússia. Presidente popularmente Em eleito. 1989, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tinham criado o Consenso de Washington, uma série de medidas que serviriam para guiar o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, Que incluiria o quê? Austeridade, privatização, globalização. consistindo em uma abertura comercial, desregulamentação, privatizações em massa e Estado mínimo. Quem poderia imaginar? Na prática, essas medidas tiveram efeitos desastrosos na maior parte dos lugares, contribuindo rapidamente para o crescimento das desigualdades sociais e da pobreza. Na Rússia, Yeltsin adotou algumas dessas medidas, e as privatizações foram a principal estratégia. A terapia de choque permitiu que a maioria das empresas estatais fossem compradas por bancos e empresários bem conectados, geralmente em negócios corruptos e por preços muito desvalorizados. Cara, isso é muito foda porque a gente vê como é uma articulação do capital mundial, que inclusive afetou o Brasil também, nesse cenário, né? Privatização da Vale, o fechamento de várias empresas estatais importantes, de várias iniciativas estatais importantes aqui no Brasil. Olha como tudo tá articulado conjuntamente, viu? The day the ruble fell 20%, Vogue magazine held a party for Mas agora 4,000. tem calça The jeans. cream of Moscow's elite squeezed into a shopping arcade to celebrate the launch of the first Russian edition. For 7 years, events like this marked Moscow's dizzying rise from its communist roots. The rush to capitalism impoverished the Russian nation but enriched its capital. Buscando a reeleição, Yeltsin também lançou a prática de empréstimos por ações. Desesperado por dinheiro, o governo recebia empréstimos milionários e dava ações das empresas estatais mais valiosas como garantia. Meu Deus. Quem emprestava já sabia que o governo não ia pagar de volta. Então, aos poucos, eles tomavam o controle das principais e mais lucrativas indústrias do país, principalmente as de energia. É assim que surge uma geração de oligarcas russos, uma classe muito exclusiva de homens que, em muito pouco tempo, dominaram a economia do país e concentraram poder. Um dos homens mais íntimos do círculo do presidente, Boris Berezovsky, conseguiu espaço em vários setores, incluindo a mídia, ao ganhar o controle da principal rede do estado, a ORT Television. Ele também comprou empresas de aviação e de energia, tendo como principal vitória a Sibneft, que eu te falei lá no começo. Apesar de viver seus momentos como o oligarca mais poderoso do país, ele também foi exemplo de uma mudança que viria rápido. As medidas de Yeltsin quebraram a Rússia e a crise estourou em 1998, abrindo caminho para a eleição de Vladimir Putin, que não se livraria dos oligarcas, mas deixaria claro que o poder político era dele, e quem quisesse continuar lucrando teria que jogar dentro das suas regras. Berezovsky teve problemas com essa nova realidade, se tornou inimigo e teve que fugir para a Inglaterra para continuar tocando seus negócios internacionais. Uau. Em 2004, no mesmo ano que a Sibneft se tornou a maior patrocinadora do CSKA, o Corinthians fechou uma parceria com o grupo Media Sports Investments, o MSI, o que começou com contratações inesquecíveis, como a chegada do Tevez. Caralho, Alberto Dualib e Kim Jurassian, não era? Nossa, quem lembra disso? E um título brasileiro em 2005, terminou com dívidas e um rebaixamento. Alguns se vestiram de presidiários e trouxeram algemas, simbolizando que queriam a prisão do presidente Alberto Dualib. No processo, a justiça brasileira abriu uma investigação sobre um possível esquema de lavagem de dinheiro dentro dessa parceria. Dinheiro do Berezovsky, que tinha o Kia como parceiro. O envolvimento do oligarca Tô mal de memória também, hein? também explica como o Corinthians chegou a fazer uma parceria com o time da Geórgia, o Dinamo Tbilisi, cujo dono ficou rico justamente por ser amigo próximo dele. E os dois tentaram comprar o West Ham, e esse caso brasileiro dava indícios de que os negócios russos iam rodar o mundo. Os oligarcas mandam no futebol. Quando a economia colapsou em 1998, muitos clubes de futebol fecharam as portas. Enquanto outros sobreviviam no limite e buscavam novas formas de gerar grana sem depender tanto do Estado, já que a maioria dos clubes no período soviético funcionavam assim, foi aí que os patrocínios internacionais começaram a aparecer, por exemplo. Ao mesmo tempo, os novos oligarcas buscavam meios de legitimar os seus negócios e ganhar reconhecimento popular. Eles começaram a olhar o que estava acontecendo na Itália e se inspiraram no Silvio Berlusconi, empresário e magnata da mídia que comprou o Milan e construiu uma carreira política em cima disso, chegando à posição de primeiro-ministro. Essa onda chegou primeiro na Ucrânia, onde os oligarcas ainda tinham mais poder político do que na Rússia de Putin. Mas logo os russos entraram no esquema e se conectaram aos maiores clubes.
O Spartak Moscou foi comprado por Leonid Fedun, fundador e vice-presidente da segunda maior empresa petrolífera da Rússia, a Lukoil, enquanto o Ministério da Defesa vendeu o CSKA para um consórcio liderado por Yevgeny Giner, também da indústria energética. Diferente do seu antigo sócio, Roman Abramovich se manteve fiel ao presidente Putin e decidiu apostar ainda mais no futebol. Ele comprou o Chelsea em 2003 e investiu mais de 1,5 bilhão de libras em 19 anos. Ganhou 21 títulos nesse período e conseguiu relevância mundial, iniciando a onda de compras ou patrocínios de clubes europeus por oligarcas russos. Os oligarcas já eram uma realidade no futebol, mas a partir do governo Putin, o esporte passou por uma renacionalização, com empresas que voltaram ao controle do Estado, patrocinando e comprando clubes como parte de suas estratégias de influência. A primeira edição da nova Premier League russa, em 2002, foi vencida pelo Lokomotiv Moscou, propriedade do Ministério do Transporte, e depois da Russian Railways, maior companhia ferroviária estatal. Foi dentro desse novo paradigma de força nacional que a Gazprom mudou o foco de Moscou para São Petersburgo e comprou o Zenit, dando início a um dos impérios do futebol mundial. A torneira de dinheiro, né, mano? Segundo fontes internacionais, a Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo, e a maior parte delas é administrada pela Gazprom. Quando Putin chegou ao poder, um dos seus objetivos imediatos foi retomar o controle da empresa. A Gazprom já patrocinava o Zenit quando o clube ainda não era gerido pela cidade, mas a compra não foi por acaso. São Petersburgo, antes conhecida como Leningrado, tem um peso histórico muito grande. É conhecida como a capital cultural da Rússia e é um dos principais destinos turísticos do mundo, uma verdadeira porta para potências da Europa. Em 2005, em parceria com o chanceler Gerhard Schröder, a Rússia assinou acordos com a Alemanha para a criação do Nord Stream, um gasoduto que levaria o gás natural russo direto para a Alemanha pelo Mar Báltico, servindo como um centro de distribuição para o resto da Europa. Inclusive esse gasoduto que é alvo constante dos ataques imperialistas por parte dos Estados Unidos, que querem concentrar o seu fornecimento de energia através do gás ou do petróleo produzido pelos Estados Unidos ou pelos seus aliados na região, contra essa exportação que é feita pela Rússia, né, mostrando aí um cenário de disputa geopolítica mundial nessa esfera econômica. Sem ter que passar pela Ucrânia. O investimento no futebol espalharia o nome da Gazprom, e no Zenit os resultados foram quase imediatos. Eles venceram a Premier League russa em 2007 e a Copa da UEFA em 2000. Exatamente. Se você está aqui nesse corte, veja o corte anterior do Jones sobre energia atômica no Flow News. A gente falou sobre isso lá. Dom de Apolo aparecendo de outro jeito. 2008. E nas temporadas seguintes investiram caro em contratações como a do Hulk. Se por acaso lembra dos vídeos virais que brincavam com a força dele e tinha o logo da empresa por todo lado? Desde então, os 3 presidentes que passaram pelo Zenit tinham cargos de direção na Gazprom, ou em alguma das suas subsidiárias, e 2 deles chegaram à presidência da União Russa de Futebol, inclusive o atual líder da União, Alexander Dilkov, um dos chefões da Gazprom Neft que eu te falei lá atrás. Mas a propaganda... O Roberto Justus da Rússia. Precisava ir além. Em 2006, a Gazprom se tornou a maior patrocinadora do Schalke 04. A parceria era perfeita. O Schalke tinha muita tradição, mas estava quase falindo, enquanto a Gazprom queria entrar de vez no mercado alemão e legitimar o projeto do Nord Stream. E, além disso, a escolha foi estratégica por Gelsenkirchen ser uma cidade no centro da indústria energética alemã, próxima de um dos principais centros de distribuição de gás natural e com uma grande tradição operária e imigrante. Quando o Nord Stream foi finalmente inaugurado em 2011, o Schalke chegou na semifinal da Liga dos Campeões e venceu a Copa da Alemanha. O timing perfeito para os russos. Um ano antes, a Rússia tinha ganhado o direito de sediar a Copa do Mundo de 2018 e, como de praxe, usaria um mega evento esportivo para divulgar os seus feitos. Em 2015, a Gazprom fechou uma parceria oficial com a FIFA, como principal investidora da Copa. Já em 2012, eles já tinham fechado um contrato milionário com a UEFA para patrocinar a Champions. E é por isso que você com certeza já viu uma propaganda da Gazprom em alguma transmissão por aí. Essa máquina de propaganda funcionou perfeitamente no futebol europeu até 2022, quando a invasão da Ucrânia resultou em sanções imediatas da FIFA e da UEFA e no encerramento de alguns contratos. Mesmo assim, as contradições não desapareceram e a influência da Rússia no futebol internacional continua existindo. Guerra da Ucrânia. A exclusão das seleções e dos clubes russos de competições internacionais foi a resposta mais rápida e simples. Como a maior parte dos países se recusa a jogar amistosos contra eles, o jeito é jogar contra nações mais próximas politicamente e com o Brasil, que rejeita o isolamento e tenta agir como um mediador do conflito, o que explica aquele amistoso que parecia aleatório entre Rússia Sub-21 e o São Cristóvão. Apesar das sanções, a União Russa em si não foi excluída das organizações e continuou participando das decisões da UEFA e da FIFA. O Alexander Dilkov, inclusive, continuou fazendo parte
parte do Comitê Executivo da UEFA até 2025, o que gerou críticas, já que a Gazprom Neft é uma empresa tão poderosa que recebeu aval para ter um exército privado lutando na guerra. Mas foram as transferências que chamaram mais atenção. Dentro das sanções aprovadas pela União Europeia estavam limites de negociações com instituições russas, principalmente aquelas ligadas a oligarcas e que tinham proximidade com o governo. Ou seja, muitos clubes de futebol caíam nessa. As sanções incluíam um limite de 100 mil euros em qualquer negócio, mas os clubes não pareciam ligar muito, e o mercado continuou agitado, com transferências milionárias, incluindo estratégias de usar contas de terceiros e bancos internacionais. Logo depois da invasão, os bancos estatais como o VEB, que era dono do CSKA, e o VTB, dono do Dinamo Moscou, passaram suas ações dos clubes para outros parceiros, já prevendo as punições, mas em tese continuavam no controle dos clubes. Mas a principal denúncia era de que alguns oligarcas ligados às indústrias e aos clubes tinham ligações diretas com o conflito, seja na produção de tecnologia militar, no transporte ou na energia usada pelo exército. O exemplo mais óbvio é o Akhmat Grozny, clube controlado pelo ditador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, conhecido como o cão de guarda do Putin, que tem um papel central no treinamento e envio de tropas para lutar na Ucrânia. Ele sempre entendeu a relação entre futebol, poder e imagem. Em 2011, foi responsável por um dos amistosos mais bizarros que você nunca ouviu falar, investindo alto para lendas da seleção brasileira, incluindo Romário e Bebeto, jogarem na Chechênia, numa partida que ele mesmo marcou 2 gols. A região do Cáucaso é muito diversificada e tem um histórico de conflitos e movimentos separatistas, como nos casos da Chechênia e do Daguestão. E por isso lá, a relação dos oligarcas com o futebol tem um peso político ainda mais específico. Talvez você tenha alguma memória do Anzi Makakala, clube do Daguestão que em 2011 foi comprado pelo magnata Suleiman Kerimov, um dos grandes acionistas da Gazprom, e logo contratou nomes como Roberto Carlos e Eto'o, Eu lembro desse time amarelinho. tendo a ser uma potência europeia num plano que falhou completamente. Todos esses exemplos mostram que as transferências de grandes jogadores para o futebol russo é um movimento que tende a continuar com muita força, porque independente das tensões políticas, faz parte de uma disputa de poder e influência que está longe de acabar. Rapaziada, o imperialismo, né? É sempre ele. É impressionante como é sempre ele. Sempre ele. É sempre ele. É sempre o imperialismo. É sempre o imperialismo. Tá bom, é sempre ele, né? Sempre ele. Tá tudo conectado. Bom demais. Mais uma obra de arte do canal Peleja. Pô, bom demais, hein? E demonstra, né, por A mais B, que o imperialismo é realmente o grande mal da nossa realidade, o grande mal da nossa existência. Complicado isso daí, viu? Complicado.